Saudações, operadores do direito. A linguagem e sua expressão jurídica devem respeitar o que se propõe a fundamentar. Aurí Lopes Júnior propõe que os operadores do direito pensem a ação penal a partir das concepções de pretensão acusatória e do processo como situação jurídica. Bem verdade que recusa estas concepções às tradições seculares, mas alerta ao advogado criminal em se pôr e se impor a linguagem e a sua expressão jurídica em uma boa técnica. Nesta premissa, vamos analisar o habeas corpus frente à ação penal. Vem, estuda direito comigo. É exigido do operador do direito determinadas posturas. Uma delas, a linguagem, a expressão jurídica. Infelizmente, os meios de comunicações vêm levando ao público leigo determinadas expressões que não condizem com a sua natureza jurídica. Infelizmente também, influenciando os profissionais da área, que acabam verbalizando verdadeiras atrocidades. Desta forma, vamos para a nossa temática. Habeas corpus para trancar a ação ou habeas corpus para trancar processo? Para respondermos esta indagação, se faz necessário um conhecimento acerca do que seja ação penal para o processo penal, tratando-se esta de um poder de proceder contra alguém frente à existência do fumus comissi delicti, sem confundir a ação penal com o conceito de acusação. A ação penal é um poder político constitucional de invocar a tutela jurisdicional e que se exterioriza através de uma declaração petitória, de uma pretensão acusatória, da acusação. Trata-se, então, de um poder político constitucional de invocação. Trata-se de um poder, de um direito de se acudir dos tribunais para invocar a tutela jurisdicional. Se não, vejamos. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, afirma que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim, a ação é uma garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Uma vez intentada a ação, não há que se falar em trancamento de um poder de um direito já exercido. O que pode ser trancado é o processo, o desenvolvimento do processo, pois a pretensão acusatória, a declaração petitória, a petição inicial, irá narrar um fato com aparência criminosa, solicitando a atuação jurisdicional contra determinada pessoa. Ou seja, a pretensão acusatória, ela se materializa na acusação. Através dessa petição é que se solicita que se dê vida ao processo e o seu desenvolvimento. O juiz, quando enfrenta uma pretensão acusatória, seja ela denúncia, seja ela queixa, a depender do tipo de ação penal, está exercendo um papel político constitucional, garantindo o acesso ao órgão jurisdicional frente a uma lesão ou uma ameaça de direito, devendo ele, agora, frente a essa declaração petitória, fazer a análise de determinadas condições para dar vida ou não a um processo. Se não, vejamos. O artigo 395 do Código de Processo Penal informa que a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Na leitura do artigo 395 do Código de Processo Penal, fica claro que o juiz não rejeita a ação. O juiz não rejeita o direito de acesso ao órgão jurisdicional. O que o juiz rejeita é a pretensão acusatória, a denúncia ou a queixa. Uma vez exercido o direito de ação, o direito de acesso ao Poder Judiciário, como esse pode ser trancado? O que deve ser trancado é o processo e seu desenvolvimento. Então, a boa técnica para o advogado criminal é requerer
o trancamento do processo e não o trancamento da ação. O que deve atacar o advogado criminal não é o direito de ação, pois esse é potestativo. O que deve atacar o advogado criminal é o direito de desenvolvimento do processo. Demonstrar que aquela petição é inepta ou então demonstrar que aquela petição não possui as condições processuais e não possui justa causa para se desenvolver. O instrumento utilizado e à disposição do advogado criminal para trancamento de um processo é o habeas corpus, não confundindo este com recurso, pois habeas corpus é uma verdadeira ação penal não condenatória. Uma ação que vai instalar uma nova relação jurídica, diferente daquela do processo. Uma relação jurídica que vai envolver o paciente, que vai envolver a autoridade coautora. O advogado criminal irá se valer da modalidade preventiva do habeas corpus, pois a regra é que se desenvolva um processo penal com o acusado em liberdade. A autoridade coautora será o juiz que recebeu a pretensão acusatória, a denúncia ou a queixa. Se não, vejamos. Em recurso criminal, houve a seguinte decisão: que a partir do momento em que o juiz recebe a denúncia, não mais lhe é competente apreciar habeas corpus, uma vez que com o recebimento da denúncia, se a coação existir, passa ele a ser a autoridade coautora. Só por estar recebida uma pretensão acusatória, denúncia ou queixa, já está ameaçada a liberdade de locomoção de um acusado? Sim. A justificação do processo penal se dá em firmar o direito de punir, desde que esse obedeçam às regras do jogo. Então, aquele que se encontra ameaçado pode se valer deste remédio constitucional, que é o habeas corpus, para trancar o desenvolvimento deste processo. E o advogado criminal deve se valer das seguintes razões: que a classificação do crime é manifestamente atípica, que o fato apresenta causas de extinção de punibilidade, ou de que não existe condições da ação, ou que não existe justa causa para o desenvolvimento desse processo. Damos assim por encerrada mais uma temática, certo de um novo encontro. E nesse outro novo encontro poderemos tecer detalhes acerca do conceito, modalidades, natureza jurídica, requisitos, o pedido, a autoridade coautora, verificar a diferença de um salvo-conduto para um alvará de soltura. Todavia, espero que o operador do direito possa levar em conta as premissas aqui tratadas, ou seja, trancar ação ou trancar processo. Vem, estuda direito comigo.